A paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Estou muito feliz porque mais um dia vencido na presença do Pai. Eu quero deixar aqui, irmãos, algo muito interessante que eu ouvi da boca de uma pastora muito conhecida no YouTube, filha de artistas, que se revela, que se intitula pastora, se rotula pastora, muito sábia, muito inteligente, muito autêntica, né? Eu vejo coisas que ela fala assim que para mim sai um pouco fora da realidade da Bíblia, né? É como se ela pegasse coisas lá de fora e quisesse enquadrar na Bíblia. Então tem coisas que eu não concordo. Então, como por exemplo, o que ela disse sobre a traição. Sobre uma traição que diz que Deus não perdoa aquele que trai no casamento. Não perdoa. Isso, irmãos, é algo muito sério a se dizer em rede social. Primeiro, para começo de conversa, a pessoa ao qual ela disse ali, foi uma coisa muito, para mim, foi uma coisa muito fora de ética. Como pastora, ela deveria não falar, não mencionar, né, não tarjar a pessoa em si, né, da pregadora e cantora Isa Reis, que traiu o marido e ficou grávida. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando ela disse, ela disse com essas palavras, olha, isso aí mancha, né? Tá manchada, ela já tá manchada, as vestes dela já tá manchada. Olha, ela já não sei mais o que vai acontecer com ela. Deus não perdoa, tá? Olha, essas coisas aí, irmãos, para começo de conversa, quem é o comedor de arroz e feijão, falando rasgadamente, que quer sentar no altar do Senhor, sentar no altar, no trono do Todo-Poderoso, e quer se institular alguma coisa no lugar de Jesus, que acha que tem todo o direito de ir lá, pegar uma espada e terminar de enfiar na pessoa. A pessoa errou, é ela com Deus. A pessoa pecou, é ela com Deus. Ela vai ter que dar conta, ela vai ter que prestar conta. Não é naquele grande dia. As pessoas, eu bato nessa tecla, é agora. Não é naquele grande dia, não. O acerto de contas vai ser naquele grande dia, mas o acerto de contas está vindo agora. É o caso de que aconteceu com Flor de Lis. A cobrança é já. Eu tirei algo da parte do Senhor que o Senhor próprio me dera, que é coisa do céu. Por isso que eu amo esse Deus ao qual eu sirvo. Porque quando Deus mandou eu postar isso aqui, porque eu não concordei com o que essa pastora falou. Eu não concordei mesmo. Não concordei e não concordo. Tá? Ela pode estar liberta, essa pastora, ela veio do mundo pecaminoso, onde a mãe dela é uma verdadeira pombagira, sempre foi nos palcos, andava praticamente nua nos palcos, tá? Dos anos, nos anos 90, dos anos 80, sabe? Filha de guitarrista e aquele povo que adora deuses estranhos, né? Mas sempre fica um pouquinho de sujeira na vida da pessoa. A pessoa não tá liberta totalmente 100% para querer alfinetar a outra pessoa. Você tá entendendo onde eu quero chegar? Eu vou falar rasgado para vocês. A pastora Sara Shiva, né? Ela se rotula demais, ela fala umas coisas que não tem nada a ver, ela coloca na Bíblia umas coisas que não tem nada a ver, ela mistura muito o céu e o inferno com coisas que não tem nada a ver. Tá, irmãos? Eu aprendi totalmente diferente. Eu sou pentecostal. Por ela se dizer pentecostal, a primeira coisa que ela deveria ter deixar crescer é o cabelo e deixar de usar maquiagem e brinco. Porque pentecostal não usa. Ela tá usando a moda Jezabel.
para começo de conversa. A Bíblia diz, examina o homem a si mesmo. Ela deveria se autoexaminar para poder falar de Isa Reis, para poder falar de Kleber Lucas. Kleber Lucas, eu tenho os primeiros CDs, os hinos dele, maravilhosos. Infelizmente, Kleber Lucas já está no outro contexto. Ele está paranoico. Ele está pregando para Caetano Veloso, que é um bandista. Como que pode uma pessoa passar pro lado de lá, sabendo quem é Deus e as maravilhas que Deus fez na vida dele? Quando ele louvava, quando ele tinha uma banda, um conjunto, quando ele começou com a Ludmilla Feber e dentre outros. Kleber Lucas é um caso à parte, né? Não tem que se dizer nada sobre Kleber Lucas. Kleber Lucas, ele vai ter que dar conta de tudo que ele tá fazendo com Deus e dos casamentos que ele não honrou, tá? E eu vou falar algo aqui da parte do Senhor. O 7º mandamento que se encontra em Deuteronômio 5, versículo 18. Não adulterarás. Não adulterarás. É o 7º mandamento bíblico. Não adulterarás. Essa aplicação se estende a todas as formas de moralidade, ou seja, a pessoa fica sem moral nenhuma. Ela própria acaba. Se ela tem um ministério, realmente fica manchado. Fica manchado. Mas quem sou eu, irmãos? Quem é você? Agora eu vou chegar na onde eu quero, na onde Deus me mostrou a verdade nua e crua. Eu vou mostrar para vocês aonde que tá? Olha, todo mundo tá acusando esta mulher. Tá todo mundo pegando uma carona no post desta mulher para poder incriminá-la, julgá-la, apedrejá-la. Eu não a conheço. Ela tem o mesmo sobrenome que o meu, Reis, mas eu não a conheço, não vejo pregações dela, não sigo ela, não sei o que está acontecendo. Só que eu acho engraçado uma pessoa como Sara Shiva, por ser pastora, ela deveria ter outro conceito. Ela deveria chegar e falar, não, gente, vamos parar por aqui. A mulher já está cheia de problemas. Quem somos nós para apedrejar? Quem somos nós para colocar o dedo na ferida da pessoa, se a pessoa já sabe que ela está com a vida manchada? Ah, mas para se levantar, eu não sei se Deus vai perdoar, não. Porque Deus falou para ela que não vai perdoar Isa Reis. Deus falou para ela, quem tem que perdoar ela ou não é o marido dela, né? Quem tem que perdoar ou não é o marido. Se o marido não perdoar, ela tem que pedir perdão pro marido e sair, né? E seguir a vida dela. E tentar se reerguer. Porque aqui, irmãos, na terra nós não estamos escape a nada, não. Tá? Nós não estamos escape a nada, não. Nós estamos, irmãos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Nós estamos correndo risco de coisas terríveis na nossa vida. Então eu falo com toda a autoridade que foi dada do céu para minha vida. Irmãos, quando vocês vê esse tipo de comentário, não descarta. Bane da sua mente. Não compactua. Porque eu vou ler para você o que Deus mandou eu falar agora. Que está em Provérbios 16:6. São 7 coisas que Deus falou para mim que Ele odeia. Odeia. Você pode não estar traindo o seu esposo. Você pode não estar traindo a sua esposa. Mas você pode estar assim, ó. Tá aqui, ó. No papel. Você pode estar assim, fazendo uma dessas coisas que Deus odeia. E aí? Aí eu te pergunto, Deus vai te perdoar ou não? Fica a pergunta, será que Deus vai te perdoar? Eu vou ler bem claro para você entender quem é Deus e o que Ele quer fazer ou deixar de fazer. Isso é um problema de Deus. É Deus que vai resolver. É Deus que vai julgar.
Ninguém sabe o coração dela. Ela caiu numa uma fraqueza, o diabo armou um laço. Mas eu e você, nós estamos escapes a isso. Nós não estamos escapes a isso, irmãos. Não empina o nariz, não. Cuidado com Satanás. Satanás não brinca de ser diabo, não, querido. Ele fica ao derredor procurando uma brecha. E ele viu uma brecha na Isa Reis. Ele viu uma fraqueza nela. Mas porém, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não apedreja. Tira a pedra das mãos. Tira, arranca, joga lá fora. Porque esse pecado já veio cometido desde a época de Cristo, irmãos. E Deus sabe bem o que fazer com ele. Não é eu e você que temos que julgar, não. Eu tô falando o que Deus tá mandando eu falar com toda a autoridade que foi dada pra minha vida do céu. Eu vou ler as 7 coisas que Deus abomina, irmãos. Que Deus odeia. Que Deus bane. Tá? Tem uma racinha de gente que adora meter o dedo na ferida, adora pegar uma carona na vergonha das pessoas. Tem que parar com isso, irmãos. Eu vejo essa mulher dando um monte de entrevista. Um monte de loucura ela fala. Umas coisas que não tem nada a ver. Se ela fosse pentecostal, ela tiraria meio quilo de maquiagem que ela passa na cara. Se ela fosse realmente mulher de Deus, ela teria convertido o pai e a mãe dela. Através do testemunho dela de vida. Porque a mãe dela serve um Deus de Baal. O pai dela também. Tá? Por que ela não ganhou a família dela para Jesus ainda, irmãos? Por que ela passa a mão na cabeça do pai e da mãe dela? Por que será? Ela não tem autoridade dentro da casa dela? Uma pessoa que fala que está 20 anos sem marido, está se guardando para quem? Para Jesus? Ah, irmãos, é cada conversa do diabo que... eu vou falar uma coisa para você. É umas coisas que não tem fundamento, tá, irmãos? Ninguém é obrigado a arrumar marido porque tá sozinha, não. Mas fazer a obra como pastora sozinha... Tem alguma coisa errada aí, irmãos. Eu vou dizer pra você... Obrigado, minha filha. Minha filha trouxe um copo de água pra mim, irmãos. Porque minha garganta fica seca. Pedro disse em sua segunda carne... Capítulo 2, versículo 19... Que nós tornamos escravos dos que nos vence... Se é o vício, ele nos destruirá. Seja em dívidas, seja na saúde... Perda de emprego, família, se o nosso vício é sexual, ficamos escravos do sexo libertino, ou seja, libertinagem, querido, libertinagem, podridão, safadeza. Tá entendendo o que Pedro tá falando aqui? Um libertino exagerado e sem controle. Irmãos escravos do sexo sem controle, pornografia, internet, mulher prostituta que se vende, que pastores passam aí, ó, na rua das mulheres que se vendem nas grandes cidades, tenha coragem de pagar pastores, tenha coragem de convidar uma prostituta para dar uma volta dentro do carro dele. Eu falo o que Deus está mandando eu falar. Acaba o culto, o pastor deixa a mulher dele em casa. E ele fala que ele vai fazer alguma coisa na rua. E ele vai lá na rua, onde tá cheio de prostituta, irmãos, e convida uma prostituta para fazer um sexo oral nele dentro do carro. Eu falo sem medo de errar. Eu desafio qualquer pastor aí do outro lado que esteja vendo esse vídeo. Qualquer um, irmãos. A gente tem que tomar vergonha na cara e parar de enfiar o dedo na ferida da pessoa. Se ela errou, se ela traiu o marido, se infelizmente ela ficou grávida, porque esse filho é um filho do pecado. É um filho que Deus faz eu lembrar do rei Davi quando ele pecou com Betseba. O que Jesus fez? Jesus arrancou o filho dele e de Betseba para mostrar que ele é Deus, que era filho do pecado, da prostituição, irmãos. Ele matou o marido de Betseba para ficar com Betseba. Eu não sei o que vai acontecer com essa criança. Que Deus tenha misericórdia dessa criança, irmãos. Misericórdia. Agora eu vou entrar no contexto que eu quero entrar. Em Provérbios 6,16. Há 6 coisas que o Senhor odeia, que Ele abomina.
São olhos altivos. Você está olhando coisa que não é para você olhar. Você está olhando demais. Os olhos contaminam o resto do corpo. E se contamina o resto do seu corpo, você está com lepra. Lepra, você está leproso. Língua mentirosa. Línguas mentirosas que falam falso. Mentira que sai da boca, que Deus está vendo que você está mentindo no nome de Jesus. Mãos que derramam sangue inocente. Quantos cristãos estão dentro da igreja, estão derramando, que já derramaram sangue inocente através de uma arma, através de uma faca, um punhal. E aí, irmãos, fala pra mim aqui. Coração que traça planos perversos. O coração do homem é enganoso. Presta atenção no que Deus está falando aqui, irmãos. É uma coisa muito séria. Foi Deus que me deu essa palavra por conta dessa pastora Sara Shiva, que está enfiando o dedo na ferida da cantora, da pregadora Isa Reis. Que eu olhei aquilo ali e eu falei, Deus, essa mulher está massacrando essa coitada. Ah, irmã, mas de coitada ela não tem nada. Na hora que ela se deitou com o amante, irmãos, não interessa. É problema dela com o amante, com o marido e com Deus. Ela vai dar conta dos próprios atos. Terminando. Pés que se apressa para fazer o mal. Pessoas que catam uma arma, alguma coisa, se apressa e fala, eu vou lá na casa do fulano e vou matar ele. E aí, irmãos, o marido da Isa Reis não poderia catar uma arma e ir lá e dar um tiro no amante? Não poderia se vingar? Para mostrar que ele é homem, para dizer eu sou homem. Eu não vou passar como corno. Não, irmãos. É conversa de Satanás isso aí. É conversa do capeta. Testemunha falsa que espalha mentira. Testemunha falsa que espalha mentira. Ah, eu vi mentira. Você não viu nada. Você não viu nada. Deus não te mostrou nada. É mentira. Você não viu nada. Para de inventar mentira, irmãos. Deus está me mostrando aqui, irmãos. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Provérbios 6,16. Aqui estão 6 coisas que abominam os olhos do Senhor, irmãos. Vai lá e medita. Porque eu mostro dentro da palavra de Deus o que é Deus no negócio. Se Deus abomina o adultério, a parte sexual, que ele fala que chega nas narinas de Deus como carniça. Imagine o que está escrito aqui em Provérbios 6,16. E aí, irmãos? Será que Deus vai te perdoar? Você pode não estar traindo o seu marido, você pode não estar traindo a sua esposa. Mas será que dentro desse contexto de Provérbios 6,16, do que eu acabei de ler, você não se enquadra, não? Você não está se enquadrando, não? Será? Será que você não se enquadra numa dessas coisas que eu falei, não? O pecado é o mesmo. Para Deus não tem pecadinho e pecadão, não. Tá? Tudo é pecado. Tem profetas que falam que eu tenho chamado de pastora. Não quero isso para minha vida. Mas, irmã, eu renego. Eu não quero. Eu tenho pena de ovelhas. Porque assim como eu também sou uma ovelha. Porque se eu for uma pastora, eu vou chamar a minha ovelha no canto e vou conversar. Porque a moda agora é pegar microfone e sentar lenha nas ovelhas. É escancarar a intimidade da ovelha para todo mundo ouvir. Engraçado que o dízimo e a oferta dela vale, né? O que ela faz em prol dentro da igreja vale. Mas engraçado que na hora que ela peca, todo mundo tem que saber que ela pecou. Ela é uma adúltera. Irmãos, nós temos que tomar vergonha na cara com postura e postura diante de Deus. Temos que ser verdadeiros servos do Senhor. Eu não guardo pau pra cego. Eu já sou desse jeito, rasgada pra falar. Eu sou rasgada, irmãos, pra falar. Eu sou rasgada pra falar. Eu não meço palavras, não. Porque foi Deus que me deu esse linguajar. Tá, irmãos? Foi Deus que me deu essa ousadia, essa autoridade do céu. E aí, irmãos? O que vocês me dizem? As coisas que Deus diz que abomina.
que eu acabei de ler em Provérbios 6,16. São 7 coisas que Deus abomina. E aí? E o pecado da Isa Reis, como é que fica? Hein, irmãos? As pessoas, até quando? As pessoas vão continuar apedrejando essa mulher. Eu não conheço essa mulher, não sigo ela nas redes sociais, nunca vi uma pregação dela, nem sei quem é essa Isa Reis direito. Eu sei por cima por conta da pastora Sara Shiva. Mas, irmãos, vamos falar a verdade aqui. Ninguém tem o direito de tocar na ferida de ninguém. Cada um tem que cuidar da sua vida, porque ninguém tá escape não, irmãos. Cuidado você, viu, pastor, que convida a prostituta para entrar dentro do seu carro. Cuidado, toma muito cuidado. Toma muito cuidado que Deus está de olho em você. Toma muito cuidado porque Deus está de olho em você. Se a Isa Reis traiu o marido dela ou não, é problema dela. Agora, você colocar uma prostituta dentro do seu carro para fazer um sexo oral em você, cuidado, pastor. Cuidado para você pegar uma doença. Cuidado para você não, para Deus não te jogar debaixo de um caminhão, te estraçalhar. Você ter um infarto fulminante dentro da sua casa, tá? Deus colocar um câncer em você para você dilacerar e ficar só o couro e o osso em cima da cama. E aí, irmãos? Vocês não têm medo da mão de Deus, não? Vai lá em Provérbios 6,16, antes de tocar o dedo na ferida. Porque essa pastora Sara Shiva, ela se acha muito inteligente. Ela quer muita dar aula, muita teologia, ela quer dar muita aula. Ela acaba não sabendo nada. Conferencista internacional. Conferencista do quê? Que a pessoa abre a boca e não tem mais nada para falar. Ultimamente ela só anda falando da vida dos outros. Irmãos, eu não aguento a hipocrisia, a sujeira do ser humano. Sujeira. Ela tem que ganhar o pai dela e a mãe dela para Jesus, que é a Baby do Brasil, o Pepeu Gomes. Ela tem que ganhar os pais e as irmãs dela para Jesus. Aí depois ela pensa em criticar as pessoas. Tá, irmãos? Esse aqui é um recado que o Papai do Céu deixou para mim, para eu, missionária Débora Reis, falar. Tá, irmãos? Aqui não é conversa de carochinha, não. Aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Eu gosto de falar de Bíblia. Quer falar comigo? Vamos abrir a Bíblia. Aí sim a gente conversa. Amém, queridos? Que Deus vos abençoe. Que Deus te dê uma noite produtiva, maravilhosa. Tá? Que você tenha um final de semana aí abençoado por Deus. Amém? Fique na paz do Senhor.